Isto parece uma piada. Porque eu vejo que sai o e-mail e tem um monte de pessoas que recebem e as pessoas que participam não recebem as comunicações. Você recebe? Quem mais? Vocês têm que receber, vocês duas. Não. Nenhuma das duas. Quem mais? Quem mais? Não, ninguém recebe nada? Bom, vamos fazer uma coisa, Silvia, depois vamos falar disso também, mas vamos pegar os e-mails de todos. Você tem, deve ter? Então, a Silvia tem. E a Silvia também não está na lista dos e-mails do curso, então nem pode receber. Você recebe? Professor, então você seria uma das poucas que sabe qual teoricamente seria o tema de hoje. Ninguém sabe. Você sabe? Não fale, porque eu queria fazer uma pequena mudança. Então só vocês dois sabem. Bom, muito bem. Eu provoquei a mentira, né? Esse que rabino é esse? Que ao invés de promover os bons costumes e as boas condutas, promove a mentira, tá vendo? Tire isso do vídeo, por favor. Porque isso é piada interna. Bom, muito bem. Então vamos fazer isso. Silvia, depois, se puder, todos os e-mails, os dados de contato de todos eles. Porque assim, primeiro, se algum deles está interessado em algumas atividades, por exemplo, a aula de quinta. Essa quinta-feira, nós vamos ter no curso. Nós temos aqui 2 cursos semanais para adultos. E vocês são convidados a participar dos 2. Aliás, são convidados a participar do que quiserem. Tudo que fazemos, eu sei. Tem alguns fiéis que estão de todo modo e nem precisam que diga isso. Ótimo. Mas aqueles que talvez se sentem menos em confiança em casa e demais, saibam que são muito bem-vindos e toda atividade para adultos que tenhamos aqui é para vocês também. Aliás, toda atividade é para a família. Se tem crianças, quando tem atividade para todos juntos, pode... Está tudo bem que estou falando, Silvia, né? Concordamos nisso. E a essas alturas não pode se opor, é por isso, né? Não, mas essa é parte do plano, do projeto. E se sintam completamente à vontade em casa, não só nessa sala e nessa aula, em geral. Isto, através do curso, é um convite a participem, estejam conosco. São pessoas muito gratas aqui, né, para todos nós, em qualquer coisa. Por isso, semana passada, quando terminamos, eu avisei sobre o Tikkun e convidei todos vocês a estarem conosco durante toda a virada de estudos judaicos. Alguns vieram, a maioria de vocês não, mas tinham umas outras 300 pessoas aqui. Foi muito lindo, pena que não estavam os que não estavam. Não, afinal, prestou atenção, muito bem. Não terminamos a final na laje porque tinha anunciado chuva no meio do Tikkun e depois veio frio, foram desculpas e afinal choveu, sim, mas não durante o Tikkun, mas foi desculpa suficiente para não ir para a laje, terminou tudo no lugar fechado. Estava frio. Bom, enfim, mas tinha vários corajosos que estiveram até o último minuto mesmo. Alguns presentes aqui, algumas presentes aqui. Muito bem. Então, de idades diversas, aliás, de perfis diversos. Parabéns. Vários anúncios, então. Primeiro, vamos pegar todos os que, a menos que alguém se oponha, vamos pedir a Silvia, acho que vai ser a forma mais fácil, me passa os e-mails, passamos a comunicação. Comunicação introduz vocês diretamente na lista das pessoas que participam em aulas e em atividades de adultos e vão receber todas as informações, especialmente de atividades como essa, porque se supõe que vai ser o que mais pode interessar, que já o primeiro é que assim como temos esse curso quartas, temos um outro curso quintas. E fora disso, outras atividades. A segunda questão é convidar vocês especificamente ao encontro do curso de quintas. É sobre outro tema, é outra dinâmica, é outro público, outras coisas, mas são todos adultos igual. Só que o tema é outro. Aqui estamos falando sobre os ciclos, ciclo anual e o ciclo de vida.
E lá é uma instituição que já temos na CIP faz 5 anos, que se chama Pensamento Judaico, e vamos tratando assuntos diversos a partir do pensamento judaico. Já temos tratado sobre a natureza masculina e feminina, sexualidade, conceito de Deus, fé, ateia, agnóstica, enfim, tratamos sobre liberdades e determinismos, o conceito do outro, e sempre visto a partir dos textos judaicos que falam em pensamento. Ou seja, pensamento bíblico, pensamento talmúdico, pensamento místico e pensamento filosófico. Então, venham. E ninguém é professor de filosofia ou de Bíblia para participar nisso. Pessoas, adultos, interessados e participam. Então, já estão convidados, é o mesmo horário, exatamente. Isso é fácil. Nesse momento estamos no meio, aproximando-nos do fim a primeira unidade. Estou falando ainda sobre o curso de quintas-feiras. Quintas-feiras temos esse ano 3 unidades temáticas. A primeira, que está na metade, está aproximando-se do fim, é análises diversas de rezas diversas. Nós começamos lá com espiritualidade e materialidade no judaísmo e agora estamos vendo como isso se vê nas diversas rezas. E estamos interrompendo de vez em quando as aulas para conversar com algum convidado. Tivemos como convidado o chefe atual do Kabbalah Center há 2 semanas atrás. Depois continuamos nossas aulas e essa semana, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, teremos a presença do Rabino Yehuda Gittelman, da Betel. Alguns dos colegas de vocês, alguns de vocês também participaram alguma vez. E nós dois vamos bater um papo sobre o que significa rezar para cada um, quais são as rezas preferidas, quais são as rezas mais problemáticas, qual é o impacto para uma pessoa do século XXI que pensa, que é crítica, que a reza poderia fazer nele. E assim, essas são as perguntas guia. Tá bom? Então, se quiserem vir, é uma sessão especial, porque é com um convidado de fora. E isso vai ser amanhã, 7h15, aqui mesmo. Não precisa se inscrever, não precisa nada, só vir. E será muito bem-vinda, ou bem-vindo, ou bem-vindos. Tá bom? Acho que por hoje de anúncios estamos bem. E vamos diretamente, já que não sabem qual é o tema, falem qualquer coisa. Hoje vamos falar sobre a importância da pizza na nutrição da barata no sul da Argentina. Não é verdade, não é esse o tema. Nós falamos na semana passada sobre Shavuot, certo? Porque justamente era a quarta-feira prévia a Shavuot, porque estamos indo tratando ciclos anuais, que são as festas, e ciclo de vida. Quando estivermos longe de alguma festa, então aproveitamos para ir caminhando pelo ciclo da vida. E quando estamos perto de uma festa, tratamos a festa. Sobre Shavuot temos tratado os temas, os nomes da festa, os estratos da festa, seja o agrícola ou histórico, e o sionista, de algum modo, porque também é uma festa de peregrinação. Falamos principalmente do dar e do receber, se vocês se lembram disso, que se mostrava isso tanto no nível agrícola quanto no nível histórico, porque também damos e recebemos da e a terra, e a Torá, mesma coisa. Recebemos a Torá e nos entregamos a Torá de novo toda vez que lemos ela de um modo crítico, atualizado e demais. Se lembram disso? Nós temos analisado durante bons, longos minutos como se vinculavam o ato de dar e o ato de receber. Lembram disso? Os que estavam? Bom, e como a festa consegue capturar essa dinâmica dupla que é o dar e o receber. Porque nós chegamos primeiro à conclusão de que dar e receber são dois movimentos muito parecidos, que em cada um deles já existe outro também.
e que, inclusive, a característica da personalidade é muito parecida, apesar de que parece o contrário. Nos dois casos, precisava ser de certa humildade e de determinado amor próprio, tanto para dar quanto para receber. E aí vemos que se tratava de um mesmo movimento. E essas duas coisas se viam na festa de Shavuot. Isso foi o principal, uma das coisas principais que temos falado sobre a festa, se lembram. A festa de Shavuot, na verdade, traz outros assuntos importantes. Eu queria completá-los, na verdade, hoje. E só tratar o tema mencionado nesse e-mail que receberam só 2 pessoas na próxima vez, ou talvez na segunda metade do encontro de hoje. Aqueles que receberam e-mails são 2, estamos em minoria, então não interessa o que vão opinar, mas podem opinar igualmente. Ficarão muito decepcionados se fizermos isso? Você não. Você sim, Silvia? Não. Então vamos lá. Então vamos no ritmo normal e se conseguirmos, já hoje tratamos aquele outro tema, que não vou dizer qual é, e se não conseguirmos, trataremos esse outro tema diretamente na próxima aula. Pronto, terminaram as introduções. Shavuot, então, trata outros assuntos importantes. Um deles é que é o que foi dado no Monte Sinai. Qual é o status desses 10 mandamentos, se é que são eles os que foram dados no Monte Sinai? Se foram eles ou não, se não foram esses, que foi o que foi dado? Como sabemos isso? Qual é o valor e a santidade disso que chamamos de Torá? Essa é uma das perguntas importantes de Shavuot, porque afinal de contas celebramos a entrega da Torá, mas é mesmo? A Torá são 5 livros, cada um tem uns 50 e tantos capítulos. Tudo isso foi entregue no Monte Sinai. Primeiramente, fisicamente, Moisés desceu com quantas pedras na mão? Era um fisiculturista, Moisés. Desceu com uma biblioteca assim de pedras nos 2 braços. 50 capítulos por 5 é muito, né? Para colocá-lo em pedras. Não tinha livro, não tinha pergaminho. Então, também isso é estranho. Bom, talvez eram somente 2 tábuas e estava tudo escrito, como essa arte que escreve em um grão de arroz. Não só seu nome, um versículo inteiro. E tem alguns que escrevem um capítulo inteiro. Já viram essas coisas? Uma loucura. Bom, enfim. No Museu de Israel, hoje em dia, uma das exibições mais fabulosas são toda a Bíblia. Não lembro onde está, mas é algo que você precisa vê-lo com uma lupa, com um microscópio especial. Não um microscópio qualquer, um científico para poder vê-lo, porque é esse tamanho. E lá está tudo. Tudo. Como fazem isso, como guardam isso lá, não sabemos. Então, se era possível, nessa época, talvez estava a Torá lá. Mas sabemos que não. Então, o que foi entregue? Também é complicado que tenha sido entregue toda a Torá, porque a Torá, os 5 livros da Torá, têm histórias que acontecem claramente depois do momento que estão no Monte Sinai. O relato do Monte Sinai também está escrito em passado. E diz que acontece quando desce Moisés e quebra as tábuas. Não, isso... Ok, mas essa segunda entrega é do mesmo texto que na primeira. Porque diz, sim, mas isso sim é claro. Isso é inequívoco. O que ele recebe na primeira, segundo o texto, recebe na segunda, porque diz Psol lechashne luchot avanim karishonim. Ou seja, 2 exatamente como os primeiros. Poderia ser que se trata apenas da forma e que o conteúdo foi outro, mas é difícil, nada indica isso.
Inclusive, por se alguém tinha alguma dúvida, o próprio texto dá a entender que isso já não é tão claro, mas dá a entender, e depois o Talmud trabalha com isso de um modo muito bonito, essa é a palavra, bonito, que que Moisés e o povo levavam na arca as novas tábuas e os restos, os cacos das primeiras. É muito lindo isso, eu acho. Né? Nada se perde, nada é 100% completo, nada se abandona totalmente. Né? Vamos levando algumas coisas conosco sempre, que estão como. Enfim, então, aparentemente se trata do mesmo, esse não seria o problema, mas muito bem assinalado. A questão é que foi entregue. Que toda a Torá foi entregue à criação do mundo, não é muito difícil, primeiro, pela dimensão. Segundo, pela sucessão dos eventos, porque a Torá tem muitas mais páginas depois da entrega do que antes. Muitas mais. A Torá não é entregue no fim, nem na metade. É entregue nem na metade do segundo livro, dos 5. Então, falta muito. Imediatamente depois, Moisés desce e quebra as tábuas. Isso está escrito também nas tábuas? Que Moisés desceu e as quebrou? Ou seja, ele já leu o que ele ia fazer? Não faz sentido. Tem mais. Depois eles andam. Depois eles se surpreendem com tal e qual problema e não sabem o que fazer. Tem muitas situações assim. Porque não tem comida, porque não tem água, porque a comida que tem não é suficiente, não é a que eles gostariam, porque vem Korach, poucas parashiot daqui, e revela contra a autoridade de Moisés, e Moisés não sabe o que fazer, então consulta com Deus e Deus responde. Então, se ele saberia tudo isso porque ele já escreveu, não aconteceria isso. Não faz sentido atribuir a esse momento, não faz sentido na própria lógica da narrativa da Torá, atribuir todas as letras e vírgulas da Torá a esse momento do Sinai. É impossível. Posso dar inúmeros exemplos. Eu acabei de dar 2 ou 3, mas tem muitos mais. Muitos mais. Quando tem medo, Amalek os ataca na retaguarda e acaba com eles por isso. Ele já sabia. Então, teria que se preparar. Não teria sido uma surpresa. Num momento determinado, conta a Torá que Moisés manda 12 espiões para ver como é, se ele já sabe o que vão responder para que vão mandá-los. E conta depois o que acontece quando eles voltam. E toda a discussão. E a morte. Então, eles também não teriam se arriscado se já tinham a Torá na mão. A fazer o que diz lá que vai acontecer se eles, depois de que eles fizeram. E assim por diante. E o mais forte dos exemplos, a própria Torá, termina com a morte de Moisés. Moisés escreve sobre sua morte, já sabe como é que morre e já sabe o que acontece quando ele morre, como todo mundo chora por ele. A narrativa própria, a própria Torá, contradiria essa possibilidade. Muito bem, então depois de ter dito tudo isso, que foi o que foi entregue no Monte Sinai. Então, a princípio poderíamos pensar que os 10 mandamentos, esse seria um bom caminho. E alguns dizem que foi isso que foi entregue. Isso nos traz algum... Por que poderia ser isso? Primeiro, em que nos basearíamos para dizer que foi isso? Primeiro, na própria narrativa, porque eles se aproximam do Monte Sinai. Isso é Êxodo capítulo 19, se alguém quiser pesquisar, não precisam acreditar tudo que eu falo. Sobe Moisés e desce com as tábuas, e desce com as tábuas, e aí é que se conta no capítulo 20 os 10 mandamentos. Então poderíamos inferir que esse texto dos 10 mandamentos é o que estava escrito nas tábuas. Não diz isso a Torá, mas pela sucessão dos eventos, poderíamos inferir isso. Ok. Em alguns lugares dá a entender que seria isso. Temos algumas dificuldades, de todo modo.
Primeiro, porque aparecem depois de novo em Deuteronômio. Não é? Segundo, nós não vemos que eles sejam, se isso foi o único que foi entregue, então qual é o valor de todo o restante? Seria a base, o começo. Tá. E então, nesse sentido, mas isso é uma saída boa, só que é tranquila demais. Especialmente para essa aula e para esse rabino. Porque, não, é tranquila demais no sentido de que se Moisés sobe ao Monte Sinai e todo esse drama resulta nisso, para começar, isso que foi entregue lá deveria ter um valor diferente de tudo o resto. E nada na Torá diz que seja assim. Em nenhum lugar na Torá parece como que, sei lá, o terceiro mandamento é mais importante que uma lei que aparece no livro do Levítico, sobre uma festa. Não só que não parece isso na Torá, não parece que seja assim em nenhuma lei judaica. A lei, a halajá, discute um monte de detalhes sobre como sobre leis agrícolas, por exemplo, sobre leis de escravidão, de bens, leis comerciais. E estão todas baseadas no capítulo 22 do Êxodo, que não está nos 10 mandamentos. Muitas vezes, é muito bom o que você trouxe. Eu estou sentindo, estou exprimindo o cérebro para argumentar com isso. Foi uma resposta muito boa. Não, foi muito boa. Foi muito boa. Isso é o que faz um grupo bom. O grupo consiste nisso, nas reações de vocês e nos desafios que criam em quem está desse lado. Em nenhum lugar na própria Torá e também depois na halajá, na lei judaica, e no meio, no Talmud, nas discussões, aparece nenhuma hierarquia. Não são os 10 mandamentos muito mais debatidos, por exemplo, muito mais especificados, ou como se fossem eles a base e depois vêm os outros mandamentos. A Torá está repleta de mandamentos. Em muitos lugares, o que tem a Torá são ou narrativas, ou seja, histórias, ou leis. E as leis aparecem diretamente, e quase sempre em linguagem imperativa. E não necessariamente se conectam com os 10 mandamentos, ou vêm dos 10 mandamentos, ou se referem a esses 10 mandamentos. Portanto, se isso teria sido o que foi entregue, teria que ter todos esses holofotes em cima. Na própria narrativa, depois. E não é o que acontece. Você concorda que Moisés passou 40 dias e 40 noites num bate-papo direto com Deus, vamos assim dizer? E então, um minuto. Então, Não, é importante, porque depois quem Seria- assistir isso, depois não ouve só o que eu falo. seria muito primário dizer que esse encontro de Moisés com Deus se resumiu em 10 mandamentos, sendo que ele passou 40 dias e 40 noites num bate-papo, vamos assim dizer, direto com Deus. Perfeito. Então, isso reforça o que estou dizendo eu. É difícil pensar que tudo se... É muito pouco. A menos, bom, também poderíamos dizer, não, mas esses mandamentos bem entendidos, bem estudados, bem aprofundados, pode levar não só 40 dias, pode levar 40 anos, pode levar uma vida. Poderíamos dizer esse tipo de coisa. Mas algo gera um conteúdo maior. É verdade, porque se trata de justamente vários desses 10 mandamentos têm uma linguagem muito curta e muito direta. Não matarás, pronto, não tem muito para discutir. Poderiam discutir, não matarás quando? E se em defesa própria, aí estão discutindo quanto é e que é defesa própria. Uma pessoa ameaça, aí já pode matá-lo, aí só pode empurrá-lo, pode
gritar com ele, ou deveria fugir para não ter que matar. Aí poderia dar discussão. Enfim, de todo modo, então teríamos essas dificuldades para simplesmente ficar com que esses com que foi isso o que foi dado. A resposta, em poucas palavras, é: não sabemos o que foi dado no Monte Sinai. Não sabemos o que aconteceu no Monte Sinai. E isto é o mais importante de tudo o que eu vou dizer agora. Até agora não falei o mais importante. Nós não sabemos, falei talvez coisas revolucionárias, fortes, mas ainda não o mais importante. Nós não sabemos o que foi entregue no Monte Sinai, e o mais forte é que não só que nós não sabemos, não nos é dito. E nenhuma tese que nós tentemos colocar pode ser sustentada facilmente com a própria escrita da Torá. Se nós dizéssemos, não, alguns dizem o seguinte, então, vamos para trás. Então, o que foi entregue no Monte Sinai? Tem especulações. Alguns dizem, foi entregue tudo até o Monte Sinai, não toda a Torá. Ok. Outros dizem, não, foi entregue tudo que tem a ver com leis, valores, ideias. Todo o texto da Torá que fala sobre princípios, valores, ideias, leis principalmente, isso foi entregue. As 2 tábuas tinham isso escrito. E disso foi discutido. Aí faria sentido. E o que não estaria lá é a narrativa. Com isso resolvemos o problema, porque então tudo que vem depois, resolvemos, né? A morte de Moisés, os acontecimentos posteriores, nem a criação do mundo, não é tanto, Moisés não precisa sair sendo um levantador de grandes, um gênio da academia, desceu com 2 tábuas, escrito pequeno, só todas as leis, é difícil, mas poderia ser. Alguns dizem que o que foi entregue nós não sabemos, mas e não temos como saber, porque não tem nenhuma prova lá. Mas o que acreditamos é que tem alguns rabinos, alguns teólogos que dizem: eu não sei o que aconteceu no Monte Sinai, mas algo aconteceu. Que algo aconteceu, não tenho dúvida. Eu acredito no evento e não sei o conteúdo. Isto que acabei de dizer, que parece uma fugidinha, é muito importante, porque dentro dessa frase se desenvolvem muitas ideias da teologia judaica. Uma delas diz: não é que toda letra, toda vírgula é palavra divina. Não é porque está claro que não é o que aconteceu. Mas tem um algo divino. Há uma inspiração divina, uma energia divina, uma mensagem divina que se encontra por aí. E a pergunta é: onde está? Está nas leis, está na narrativa, está na simbologia. Talvez deveríamos ler toda a Torá não em forma literária, não em forma literal, quer dizer, porque o Espírito Divino está além disso. Então, talvez o ponto está em que tudo é um símbolo, tudo é metafórico. Não é que realmente aconteceu, que veio um povo que se chamava Amaleque e atacou os judeus por trás. É um símbolo. Amaleque representa a traição, representa buscar a parte fraca do outro para bater nele e, portanto, esse é um exemplo. Um dia eu vou contar quem é Amaleque, de que se trata essa história. Mas o que quero dizer é que as coisas deveriam ser entendidas todas como simbólicas. Então, se fosse assim, é interessante. Tem muitas pessoas que leem desse modo a Bíblia, mais e menos religiosos, místicos, por exemplo, e então eles não se preocupam. Você não pode ir a esse tipo de leitor com esses desafios de como é possível que a Torá diz que tem que apedrejar o filho rebelde? Tudo é metáfora. Como é possível que
Deus castigou, como eu falei com vocês quando falamos da liberdade, que Deus endureceu o coração do faraó e depois o castigou por não deixar sair os judeus do Egito. Então também endureceu o coração e depois o castigou porque ele fez tudo, é malvado, é perverso Deus. Um leitor não literal vai dizer, não, peraí, vamos tentar entender o que significa coração, o que significa endurecer, o que significa que outro endurecer. É toda uma metáfora, uma simbologia para entender outras coisas. São todos símbolos, não são eventos históricos. Isso muda tudo. Tem um teólogo muito interessante do século XIX, chamado Ludwig Steinheim, Shlomo Levi Steinheim, o nome hebraico dele, Solomon Ludwig Steinheim, que ele era médico, na verdade, se tornou teólogo também. Ele dizia que no Monte Sinai aconteceu a revelação. Sim, aconteceu. Só que, primeiro, não sabemos o que significa que aconteceu a revelação. Pode ser o Espírito que está por trás da lei, o objetivo da lei. Ou pode ser que o trabalho humano consista em, primeiro, acreditar que a instância divina revelou uma mensagem, mas o receptor humano captou o que pôde e foi escrevendo sua interpretação. Vocês conhecem isso que acontece muitas vezes entre nós humanos, não só com Deus. Mas eu te falei, não, eu entendi outra coisa. Mas como? Falamos a mesma língua, estamos na mesma sala e éramos só você e eu. Eu não disse, você sim disse. Não disse. Conhecem isso? Não, eu quis dizer, não, mas você fala. Isso não acontece o tempo todo. Toda aula de comunicação começa com que existe o emissor, o transmissor, o que acontece. E tem teorias que dizem que não existe a mensagem objetiva. Existe o que eu acho que eu falei. Existe o que você acha que eu falei, o que eu acho que você entendeu, e o que você acha que você entendeu, e não existe uma quinta coisa que é o que realmente foi falado. Alguns dizem que não existe. Nada existe por si só, nem a cadeira, nem nada, e também não a mensagem. Bom, então, este Ludwig Steinheim diz, se é assim entre as pessoas, quanto mais quando se trata de um emissor de uma outra essência e um receptor completamente, essencialmente diferente. Então, Deus transmitiu sua mensagem, não em pedra, não em letra, e não em argumento, não, mensagem divina. Vai saber o que significa isso. E os seres humanos que estavam lá receberam o que conseguiram e por aí vai. E nós, para sempre, nosso trabalho será ir revelando e revelando e desvendando investigando, boa palavra para isto, com as ferramentas que tivermos, 1000 anos depois, 3000 anos depois, 4000 anos depois, continuaremos tentando captar exatamente que é o divino disso e onde podem estar os erros humanos no caminho. Uma coisa muito revolucionária. Ele começa seu discurso dizendo algo que parece extremamente religioso e ortodoxo e termina dizendo algo extremamente revolucionário. Ele começa dizendo, no Monte Sinai aconteceu uma revelação, uma, única, de Deus. Não se repetiu mais e não haverá mais. É uma. Isso é bem forte. Quase isso falou. Só que termina dizendo, mas o que nós temos na mão não é isso. O que nós temos na mão é o que os seres humanos captaram e reproduziram. E uns seres humanos captaram uma coisa, outros outra, e por aí vai. E tem que continuar buscando e tentando elucidar que sim é divino e que não. Sim, momento que eu vou levar o microfone. Moisés era bom de braço e eu de perna, por isso eu chego.
Com sotaque argentino, mas... nesse momento, o povo judeu tinha saído do Egito, né, de ser escravo, né? Então, assim, antes o povo era escravo. Quando chega essa mensagem de Deus, que é uma mensagem curta, não é a Torá inteira, não se sabe se é a Torá, são células pequenas que o povo estava precisando, entendeu? Eu sinto assim, que Deus enviou essa mensagem porque o povo saiu de uma escravidão e estava né, precisando essas leis. Bonito. Se eu ouvi o suficiente do que você falou, não, quero dizer, não me refiro a se isso funciona bem, isso funciona como pode, mas me refiro a se isto e isto funcionam bem para entender nas entrelinhas. Me parece que o que você estava... Qual era seu nome? Roxana, Ninguém diga aí Rosana, isso é outra língua. Roxana é nossa língua, né? Você tem muito menos sotaque do que a minha soca tinha. O que está dizendo Roxana, se entendi bem, é o seguinte: a ênfase está no receptor, não no sentido de que ele errou a interpretação, e sim no sentido de que ele provocou a revelação, não? Algo assim, ou seja, a própria necessidade do receptor de receber, neste caso, o povo que saiu da escravidão, que você dizia, gerou essa mensagem. Deus transmitiu, não necessariamente transmitiu tudo o que tinha para transmitir, não está lá toda a Torá para toda a vida, para sempre, para todas as gerações, ou seja, você concordaria mais ou menos com Steinheim. Não é que houve só uma revelação, não haverá outras, foi dito tudo o que tem que ser dito e a partir de agora a humanidade terá que se virar. Não. Foi dito, entregue lá, algo, sim, divino, vai saber exatamente que como, mas que, se entendi bem, a ênfase sua está em que isso era o que precisava esse povo naquele momento, ponto. Tá bom. Isso é algo que se parece com Steinheim na minha recepção do que você diz, no sentido que parece também algo que começa bastante ortodoxo e termina muito revolucionário. Eu vou explicar por quê. Porque começa dizendo que foi entregue, que vem de Deus, que é algo talvez inequívoco, que é claro, que unilateral, digamos, mas que não termina aí. Aí onde vem a parte mais liberal, digamos. Haverão outras revelações, porque existirão outras necessidades. Essa dinâmica Deus-homem, homem-Deus continuará, não terminou aí. Ok, tudo bem, interessante. Eu conheci esse trabalho que é feito pelos rabinos e tudo, ele não continua sendo uma revelação? Bom, perfeito. Aí muitos vão exatamente por esse caminho. Dizem, a revelação começa no Monte Sinai. E toda vez que vamos estudar, agora aqui mesmo, e no Tikkun, na noite passada e demais, estamos renovando a revelação. Não tem fim porque a revelação consiste nisso. O que aconteceu durante esses 40 dias era essa troca. A revelação é uma troca, não é unilateral. Essa é uma definição de revelação que, de algum modo, se conecta com o que falava ela, porque muitas pessoas que pensam de outro modo dirão, não, a revelação é unilateral, é impositiva, vem de um lado para outro. E o que vocês falam, dizem, não, a revelação é um diálogo, assim como estávamos falando em Shavuot, de dar e receber, e nada é entregue sem que alguém receba, e assim por diante. Então, essa revelação surgiu de alguém que estava pronto e necessitado naquele momento de receber. Então, por isso acontece, e toda vez que se renova esse dar e receber, se renova a revelação. Tá bom, estamos na discussão, não precisamos resolver tudo hoje, mas com isso já introduzimos, no mínimo, o conflito, o desafio e alguns caminhos de resolução, e era isso que queríamos fazer aqui. Agora vou entrar no outro grande assunto que tem Shavuot, e com isso talvez vamos conseguir encerrar, que é
história de Ruth. Pequeno parênteses. Existe na Bíblia, né? Algum dia, dentro desse espaço judaísmo adulto, já estamos fazendo a publicidade de próximos cursos, está vendo, Silvia? Hoje estamos... Então, um dia poderemos fazer um curso sobre quais são as fontes judaicas, como elas se leem, de que elas se tratam, o mapa, e como se diz? Brússola? Bússola, ok. É que se diz brújula, não? Em espanhol se diz brújula. Então eu sabia que tinha que tirar alguma letra e mudar para outra, mas não fiz o trabalho completo. Ok, falei brússola, era bússola. Tinha que tirar o R e trocar o S, a J pelo S. Então, ok, bússola. Então, talvez um dia podemos fazer um curso sobre qual é o mapa e qual é a bússola das fontes judaicas. E aí vamos entender um pouquinho mais, mas simplesmente pequena introdução para poder entrar na história de Ruth. A Bíblia, em hebraico chamamos isso de o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, nós chamamos de Bíblia. Para nós a Bíblia é só isso. O Novo Testamento e muitos outros livros, como Judite, como Macabeus, por exemplo, Ben Sira, não tem nada de ruim, só que não entraram no cânon. E por isso para nós se chamam livros apócrifos. Apócrifo não é uma má palavra, não tem nada de ruim. É quase um convencionalismo. Um grupo de pessoas com autoridade, num momento determinado, decidiram esse é o cânon que vamos chamá-lo de Bíblia. Esses livros sim e todos os outros não. Pronto. Inclusive houve uma discussão que está registrada no Talmud sobre alguns dos livros, se iam entrar ou não. Agora vamos querer saber quais são para ir direto a ler esses, né? Claro. E até eu sabia, por isso falei isso, para que vocês tenham interesse em saber. Bom, um desses livros é Eclesiastes, Coelet. E outro é o livro de Jó. São dois livros muito fortes. Quando você estiver deprimido ou triste demais, não leia esses livros. Quando está forte, disposto a se chacoalhar, vai lê-los. Bem, então, o que entrou dentro da Bíblia são livros que um grupo de sábios decidiu, num momento determinado, canonizar, fazer o cânon da Bíblia. E são mais ou menos todos os que estão no que chamam os cristãos do Antigo Testamento, com exceção de alguns que na edição deles entraram e na nossa não. Mas a maioria são os mesmos, tem só uma diferença de ordem. Bem, e aí nós temos três grandes grupos de livros. O primeiro é a Torá, o que chamamos de Torá, ou Pentateuco, que são 5 livros. O segundo é o que chamamos de profetas, Nevim, que tem 2 partes, primeiros e últimos profetas, livros mais de história, livros de profecia mesmo. E a terceira parte se chama Ketuvim, em hebraico, que significa escritos. É a parte literária. Essa terceira parte começa primeiro com o livro de Salmos, que é a parte poética da Bíblia. Segunda, Mishlei, provérbios, são frases de sabedoria. Terceiro, Jó, que é esse livro que falei que é um dos que estavam em discussão, porque é um livro difícil que fala sobre a justiça divina. E depois vem o que chamamos as 5 Megilot. Ouviram falar da palavra Megilá, imagino, certo? Quando ouviram falar disso? Purim, muito bem. Quem falou Purim? Muito bem. Na festa de Purim lemos uma Megilá, que se chama Megilá, na Megilá de Esther, ou em hebraico Megilat Esther. Muito bem. Do mesmo modo, existem outras 4 Megilot. Megilá, aparentemente, Megilá significa rolo. Não significa que é um texto que tem rola. E não necessariamente algo que aparentemente era apresentado mais em forma de pergaminho e por isso se chamava Megilá, não sabemos. Existem teorias diversas de onde vem esse nome,
mas o importante é que são 5. E cada uma delas foi atribuída a uma festa, ou a uma comemoração, uma celebração judaica. E aí vão, está a Megilá, a primeira Megilá, na ordem que aparece na Bíblia, é o Cântico dos Cânticos, e ela é lida na festa de Pesach. Tá? Cântico dos Cânticos na festa de Pesach. Ruth é a segunda, e é lida na festa de Shavuot. A terceira Megilá vai na ordem do ano. A terceira Megilá é Eichá. Eichá, da palavra Eich, que significa como. E se refere, e se chama em português Lamentações. E ela se lê em Tisha B'Av. Nós já vamos falar disso no nosso curso. Tisha B'Av é o dia mais triste do ano, quando se fala sobre as destruições dos templos de Jerusalém. E de Jerusalém. E do exílio, enfim. Isso é mais ou menos de junho, julho, geralmente, no ano. Estão vendo? Depois, então, primeiro Pesach, depois Shavuot, depois Tisha B'Av. Depois vem Megilat Kohelet, essa que falei que também estava em discussão de se deixá-la ou não no cânon. E ela é lida na festa de Sukkot. Quando chegarmos a Sukkot, vamos falar dela também. E por último, Esther, que se lê na festa de Purim. Essas são as 5 Megilot. Ruth se lê em Shavuot, e por isso queria falar algumas palavras sobre isso. Por que se lê em Shavuot Ruth? 2 razões famosas. Primeira, porque a narrativa, a história de Ruth acontece no momento em que se cortam os primeiros frutos da terra, que é justamente a época de Shavuot. Assim começa a história. E também tem um outro momento central nessa história, que também é quando estão colhendo as frutas. E a segunda questão é porque Ruth é uma mulher que escolhe o judaísmo. Escolhe, então, abraçar a Torá, receber a Torá. E nós, em Shavuot, celebramos o recebimento da Torá. Então, a pessoa, por excelência, por antonomasia, que decidiu abraçar a Torá, é lida justamente na festa de Shavuot. Entenderam isso? Sim? Dúvidas? Perguntas? Não. Então, vou contar rapidamente a história de Ruth. Quem já conhece a história de Ruth, levantar a mão, para que eu saiba se temos que ir mais curto, mais rápido, menos. Que conhecem. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ou menos, 6,5. São muitos mais os que não, então terá que ir... Bom, muito bem, vamos lá. Ruth é uma moabita que se casa com um judeu que foi morar em Moab, junto com sua família. Então, a história começa com uma família de um pai, uma mãe e 2 filhos, que deixam Israel para morar em Moab. Aí, em Moab, os 2 filhos já cresceram e se casaram com 2 moabitas. Uma se chama Ruth e a outra se chama Orpá. E rapidamente aí já nos conta, não sabemos muito deles, esse pai se chama Elimelech, morre, e os 2 filhos, Machlon e Quilion, também morrem. E fica viúva a mãe, que se chama Naomi, daí vem o nome Naomi, e as 2 noras, que são Ruth e Orpá. E Naomi diz, eu vou voltar para a minha terra, vejo que afinal, o que começou bem terminou muito mal. Vou buscar minha sorte em Israel de novo. E vocês estão liberadas. Voltem com suas famílias. Eu não tenho mais filhos para dar para vocês, porque antigamente, quando uma mulher enviuvava, se diz? Se costumava casar com o irmão ou com o parente mais próximo. Isso é importante para como continua a história.
Mas ela disse, eu não tenho mais filhos, então estão liberados, não tem problema nenhum, vão com suas famílias, seus povos e pronto. Não, vamos acompanhar, você ficou sozinha, não tem família, nada disso, vamos com você. E ela insiste, ela está andando, para e diz, já falei para vocês que não. Voltem com seus povos, com seus pais, são jovens, recomecem sua vida. Eu estou voltando para recomeçar a minha. Ponto final, não precisa mais. E então Orpá beija, abraça a sogra e vai embora. E Ruth fica lá. E ela diz, falei, tem uma pequena tensão. E Ruth, afinal, fala a frase famosa, leitmotiv dessa Megillah, onde você for, eu irei, onde você morrer, eu vou morrer, e lá serei enterrada. É emocionante dizer isso. Teu povo será meu povo, e teu Deus será meu Deus. El asher telhi elech, ubasher talini alin, amech ami, ve'eloai Eloai. Diante disso, nosso leitor, gerações depois, fica emocionado, a sogra também, e aceita ela e vão juntas. E chegam lá, e Ruth tem que, teoricamente, casar com algum dos parentes, com o primo mais próximo. E ela vai buscar... quando elas chegam, é Shavuot. E nesse momento... se costumava nessa época, na lei judaica da época, que os pobres, como não tinham terras, pegavam o que a economia social da época dava a eles, que era o quê? Por direito, não era uma esmola. Por direito. As pontas de qualquer campo, o que caía durante a colheita e o que esquecia o agricultor de coletar, se fala, está tudo bem? Ou estão sendo generosos só? Muito bem. E essas três coisas eram propriedade do pobre. Definição de pobre da época, quem não tinha terras. Definição de quem não tinha terras na época, estrangeiros, órfãos e viúvas. Porque a lei era assim, a viúva não herdava. Uma lei dura, mas assim era em todo lado. Então não existia uma viúva rica, é impossível, porque o bem era terra e a viúva não herdava. Então não importa se tinha um monte de terras, morreu o marido, acabou. Ela vai viver desse. Agora, não eram esmolas. Eram propriedade dos pobres. Isto é bem interessante. Porque vejam que coisa bonita tem aqui. Primeiro é estranho. A pessoa tem um campo e tem partes do campo que ele semeou, cuidou, e se ele pegar, está roubando. No seu próprio campo. Se eu via você pegar uma laranja do extremo de seu campo, eu chamava a polícia e você ficava preso por roubar. De quem roubou? Dos que não têm campos. Isso, no seu campo, é deles. Você não está dando nenhuma esmola. Agora, eles não recebem isso do céu. Tem que acordar em tempo e ir buscá-lo. Tem um horário para isso, inclusive. E ninguém vai dar na mão. Tem que ir e trabalhar, como qualquer um. Então, Naomi avisa a Ruth, nós somos viúvas, temos que ir buscar nossos bens. Tem muitos campos aqui, mas vai no campo tal e tal e tal e tal, lá tem um dos nossos parentes. E esse parente é Boaz, que aparentemente é um moço bonito, interessante, vai saber, e Ruth, justamente, e Boaz lá se entendem muito bem, muito mais do que bem, e depois acontece uma cena erótica, provocativa, porque isso podia, às vezes, em determinadas temporadas, a pessoa que trabalhava podia ficar no campo para acordar cedo
ou dormir lá, e acordar cedo e já trabalhar desde cedo, e aí Ruth e Boaz acabam dormindo juntos, enfim, em resumo. E Ruth tem aí uma ação muito proativa, né? Muito ousada. E aí depois Boaz pergunta quem é ela, de onde veio, como funciona isso, e aí ele descobre que ele poderia inclusive casar com ela. Só que tem 2 parentes mais próximos antes dele. Então ele vai e fala com eles, vocês gostariam de casar? Que veio ela, que é a tal e tal da prima da gente. Você está primeiro, você está segundo, eu sou terceiro. Se vocês não querem, fico eu com ela. E eles não querem, fazem o ato que tinha que ser feito para se desligar da responsabilidade e liberá-la, e ele casa com ela. E de Ruth, atenção, a história termina em que Ruth e Boaz têm um filho, que tem um filho, que tem um filho, que é quem? O rei David. Que tal? Isto é muito importante. Porque por aí depois vão os judeus dizendo, eu não acredito nas conversões, eu sou judeu. E tudo isso não tem nada de judaico. Nada. O primeiro judeu se converteu ao judaísmo. Então não existe um judeu que atrás foi sempre judeu. Não existe, nenhum foi. O primeiro não nasceu judeu. Nossa narrativa não acredita numa questão de sangue. Abraão é o primeiro. Então, de algum modo, todos somos filhos de Abraão. Os que acham pretendidamente que nasceram todas as gerações somente judeus. Que ninguém tem nenhuma prova disso. Mas se alguém acreditar que ele vem diretamente de Abraão, Abraão não nasceu judeu. E Sará, com certeza, também não. Então, veio não de um matrimônio misturado, judeu e não judeu. Veio de um matrimônio que nenhum dos dois era judeu. Todos viemos daí. Portanto, dizer acredito ou não acredito na conversão não tem nenhuma relação com o judaísmo, além de ser um absurdo. Porque as leis da conversão existem na própria lei há 2000 anos. E o Messias, na tradição pseudo-teológica, antropológica judaica, tem que ser um descendente de quem? Do rei David. O Evangelho começa mostrando que Jesus é parente de David. Porque senão, não cola a história. Muito bem. Só que David, o Messias, o último homem, é bisneto de uma mulher que se converteu ao judaísmo. Então, Moisés, e a esposa de Moisés claramente não é judia. Então, os filhos do supra líder também não seriam judeus. Portanto, essa história de que só sangue e demais não tem nenhuma base na narrativa bíblica, nem no judaísmo mais antigo que conhecemos. E a festa da Torá, da entrega da Torá e da escolha pela Torá, faz questão de mostrar que aceitar a Torá é uma escolha de alguém que não nasceu judia e bisavô do Messias. Muito forte. Isso ensina várias coisas sobre o lugar da conversão, como funciona, como deveria funcionar. E esse era outro grande tema de Shavuot, que foi entregue e como funcionam as conversões, a escolha pelo judaísmo e o status igual ou melhor de uma pessoa que escolhe o judaísmo em comparação com uma pessoa que simplesmente nasceu judia. Essas eram as mensagens de Shavuot, por favor. Por que os ortodoxos ficam criticando, brigando nas conversões, então? Não faz sentido. Boa pergunta. Resposta
várias respostas. Primeiro, pergunte a eles. Nós não somos os que temos esse problema. Segundo, eu sou o chefe. Segunda resposta, porque a maioria das pessoas não sabem isso que vocês acabaram de aprender. Então, o terreno é fácil para dizer um monte de bobagens. Se o povo não sabe... Não. O Cohen tem um monte de Kohanim na história que tem um monte de problemas. E a Keuná há muito tempo que não existe e não funciona mais. Mas não é só isso. Então, a segunda resposta é porque existe muita ignorância. Então, a maioria das pessoas nunca ouviram isso que estou falando agora. E então é muito fácil dizer, a conversão não existe. Não. Mas não é verdade. Tem um tratado inteiro sobre conversões, no Talmud. Tem páginas e páginas e páginas e páginas e páginas da lei judaica sobre conversões. Então, um judeu que dizer algum dia, não acredito na conversão, a conversão não existe, conversão é goi, conversão não é judaica. É o mesmo absurdo que dizer Shabbat não é judaico. Pesach não existe. Eu não acredito em Yom Kippur. Bom, tá bom, então não acredita no judaísmo. Pode não concordar com tal modo, tal outro. Pode dizer, tal pessoa não se converteu de um modo sincero. Tal rabino não soube ensinar o suficiente. Tal programa de conversão não é sério. Isso pode dizer, claro, tem que ver cada programa. Mas, de antemão dizer a conversão em si mesma não existe, ou não é judaica, ou não é possível, tudo isso pode ser a opinião de uma pessoa, não vou discutir com ela, mas não é verdade. Simplesmente não é verdade. Está dizendo, é igual que dizer que o quadrado é redondo. Fato, a conversão no judaísmo não só que existe tanto como Pesach, como Shabbat. Igual. Você pode imaginar alguém que diga, Shabbat não existe no judaísmo. Você vai dizer, você que bebeu, que se injectou. Bom, é isso mesmo. A conversão está no judaísmo, de sempre. E não é algo novo. A conversão reformista. Conversão reformista tem 2.500 anos, a conversão. Tanto quanto o Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah também não existe. Porque no mesmo texto está a conversão. Tanto quanto, de verdade, Shabbat, Pesach, Talit, Tefilin, está tudo no Talmud. E depois está tudo no Shulchan Aruch, século XVI. Então, é um absurdo. Agora, existem, claro, diferenças sobre como deveria ser feito isso. Claro. Esse é outro assunto. Mas que a conversão em si mesma, isso é uma história muito mal contada, é uma péssima propaganda. Claro. Não precisa. O que eu aprendi da ortodoxia é que não é que eles não aceitam a conversão, é que eles só reconhecem a conversão que é feita em Israel e nos Estados Unidos. Muito bom. Ok, então vamos completar essa parte. Existe uma questão, já estouramos o tempo hoje, mas 3 minutos mais para explicar. As perguntas são muito boas. De onde vem esse? Na verdade, dizer eu reconheço somente a conversão de Israel dos Estados Unidos é uma opção de alguém. Isso não está escrito. Você pode imaginar que não existe uma lei que diga que a conversão dos Estados Unidos ou de Israel é... Claro, não pode existir isso, porque a conversão é muito anterior. Estados Unidos não existia. Quando já existiam as leis de conversão. Não, de verdade. Não tinha sido descoberta a América. Nem sabia, os que escreveram a lei da conversão, não sabiam que existia um continente americano. E não tinha um só judeu lá, obviamente. Tinha só índios. Portanto, isso não tem nada a ver com a lei. Não, mas é verdade. Tudo isso não tem nada a ver com o judaísmo. São opiniões pessoais de várias pessoas que fazem muito barulho, muitos grupos que têm poder. Tudo bem, o poder que você dá quando acredita o que ele disse, ao invés de estudar. Mas isso não é verdade. Né? Agora, de onde veio isso? Isso, de todo modo, no Tikkun nosso, o jornalista explicou
que as fake news são todas as news têm algo de verdade e algo de menos verdade, e nem sempre por má intenção. Às vezes sim. Muitas vezes é contada uma parte, mas sempre uma parte, ou geralmente uma parte embasada em alguma verdade. E depois tem um monte de detalhes que foram omitidos e outros foram inventados. Tá bom. O mesmo acontece com isto. Vamos explicar, Nancy, de onde vem isto. Houve, no começo do século XX, aqui, em Sul-América, mas não só aqui, mas é famosa uma organização, tanto na Argentina quanto no Uruguai, acho que no Chile um pouquinho e no Brasil também um pouco, que trazia enganadas mulheres de lugares muito pobres na Europa Oriental. Muitas dessas mulheres eram judias e vinham enganadas. Elas pensavam que aqui iam casar com ou inclusive vinham teoricamente, casavam no trem e já continuavam, mas essa pessoa com a qual casavam, o casamento era falso. E esse mesmo noivo, depois, no povo seguinte, casava de mentira com uma outra pessoa. E depois com uma outra pessoa. E depois com uma outra pessoa. E depois sumia. Ele ganhava um dinheiro por isso e ia embora. Não casava, de verdade. O rabino não era rabino. E tudo que tinha feito lá era um engano. Elas ficavam sem passaporte, sem dinheiro, sem nada, presas, escravas, prostituídas. Em Sul-América, até a morte, muitas vezes. Uma história trágica, terrível. Muitas delas não eram judias e muitas delas sim eram judias. Das que eram judias, muitas vinham enganadas através de uma historinha que era contada a elas com a ajuda de alguns rabinos. Muitos não eram rabinos, era tudo uma farsa. Mas aparentemente alguns rabinos estavam dentro desse assunto. E por essa razão, quando isso se soube, se estabeleceu um edito que, por 100 anos, os rabinos de Latinoamérica não eram confiáveis. Não eram confiáveis para o quê? Podiam fazer casamentos, podiam fazer bar mitzvah, podiam fazer menos ser membros de um tribunal. E como não podiam ser membros de um tribunal, não podia haver tribunais. E como não podia haver tribunais, não podia haver conversões. Essa é a história. Agora, daí vem teoricamente isso. Agora dizer, eu só reconheço os que são dos Estados Unidos e dizem, e qual é o problema da França? E qual é o problema do Peru? E qual é o problema agora que já passaram muito mais do que 100 anos? E além do mais, isso resolvia o que exatamente? Nenhum rabino nunca mais se confiava. É isso que nós, os judeus, dizemos que não devemos fazer com ninguém. Nem com rabinos, nem com não rabinos, nem com judeus, nem com negros, nem com mulher, nem com ninguém. Você não pode deslegitimar uma população inteira porque tem 4 corruptos. Então, você sabe quantos médicos corruptos existem? Então, todos os médicos vão presos, não acreditamos mais na medicina. Sabe quantos advogados corruptos tem? Quantos psicólogos corruptos? Sabe quantos rabinos corruptos hoje em dia tem em Israel? Em Israel e nos Estados Unidos. Foram filmados. Tem vídeos, tem muitos. Mas justamente em assuntos de conversão, tem vários rabinos. Nos Estados Unidos. Hoje em dia, nos Estados Unidos e em Israel, tem rabinos que convertem em troca de dinheiro, em troca de benefícios e em troca de sexo. Tem. Agora, por essa razão, qualquer conversão não serve? Não, eu conheço muitíssimos convertidos que são maravilhosos, pessoas e judeus. E conheço muitíssimos rabinos que convertem muito bem. E outros convertem mal. Como médicos que são muito bons e outros ruins. E comerciantes são bons e ruins. E advogados são bons e ruins. E psicólogos são bons e ruins. Você não pode dizer ninguém mais serve porque esses fizeram isso. Infelizmente, essa é uma coisa. E a segunda é que existem já revisões sobre essa história, porque aparentemente, junto
nessa história existiam também mulheres que não vieram enganadas, que já eram prostitutas lá. E vieram trabalhar aqui, e daqui foram trabalhar na China, e da China foram à Mongólia, e aí continuava. Essa questão da prostituição de pessoas que vinham da Europa Oriental, não todas eram aparentemente enganadas, e obviamente não todas eram judias, e não em todo esse aparelho havia rabinos. Tem alguns casos assim, mas isso chegou desse modo. Não estou justificando nada, me parece que se houve 3 ou se houve 10, são terríveis. E eu, toda vez que lembro dessa história, me encho de tristeza e de vergonha, como pessoa, como judeu, como rabino. Mas também quando escuto outras histórias de corrupções, né, e de abusos de autoridade. De todo modo, essa é a questão. E não tem nada a ver com só Estados Unidos ou só Israel. São algumas pessoas que acreditam nesse tribunal e não naquele, e disfarçam isso com um argumento que não tem nada de judaico. Muito bem. O judaísmo diz que é? Exatamente. Não, que achou... me lembrou do meu filho. Meu filho sempre... do lado do versículo exato, mas é quase isso. Que a shochad e haver einei tzadikim. E haver einei pichim visalev divrei tzadikim. Muito bom. A citação, com isso vamos terminar. O soborno enceguece os mais espertos e tergiversa, tá bom em português, tergiversar? As palavras dos justos. É isso mesmo. Mas não terminemos com algo tão triste e tão amargo. Então, o mais importante é que acabamos de aprender que Shavuot, além de renovar o dar e o receber, nos ensina principalmente a questionar ou trabalhar na descoberta da revelação da Torá. Isso é muito importante. A revelação não termina enquanto que vivemos. E a Megilat Ruth nos mostra que escolher o judaísmo, tendo nascido judeu ou não, é um mérito enorme que abraça desde Abraham até o Mashiach. Tchau. Amanhã, quem quiser, eu, Daguit Elman e eu vamos discutir sobre Hezed.